É, todo mundo fala do Rickson, né, com extremo respeito, muita admiração. E eu lembro que em uma entrevista, isso na época, né, bem lá atrás, eu era bem jovem, e você fala do Rickson também, e você fala que assim que você pegou a faixa preta, né, você bateu várias vezes pro Rickson, e eu queria saber dessa experiência que você teve e qual é a diferença do Rickson, porque todo mundo, né, que treinou com o Rickson, todo mundo volta e tem um depoimento bem semelhante, né? Queria que você falasse um pouquinho disso aí pra gente. Olha, cara, o Rickson sempre foi para mim a inspiração, né? Quando você falava de atleta, quer dizer, eu era faixa azul, vi o Rickson lutar de faixa preta, vi ele lutar bastante, né? Toda a década de 80, e eu vi o Rickson lutar peso absoluto em todos os campeonatos, finalizar todo mundo, então ele era o ícone do jiu-jitsu e sempre um cara muito admirado. Como o Jacaré tinha uma proximidade lá, nós naturalmente tínhamos essa relação e eu desde muito cedo tive algum acesso, né? A gente chegou até a disputar a eliminatória dentro da Academia Grace, antes do Jacaré ter a própria academia independente. Né? Quando eu ganhei a faixa preta, com 19 anos, eu fiz a minha primeira viagem para os Estados Unidos. E o Rickson tinha acabado de se mudar. Né? Falei, vou lá visitar o Rickson. Vou nos Estados Unidos, cara, o Rickson acabou de chegar lá, né? Enfim, fui lá visitar ele. E pô, ele me recebeu super bem, ele estava na correria de dar aula, mas sempre tinha a hora que ele fazia o treino dele, e eu comecei a participar daquele treino. E o primeiro treino que eu dei com ele, eu bati 9 vezes. Né? E eu era faixa preta, campeão brasileiro, né, era novo, não tinha experiência, mas era relativamente bom, né? Ou pelo menos achava que era. E aí, depois eu falei, nossa, eu comecei a ir mais. E ele começou a ter uma relação comigo de permitir que eu fosse. Né? Então, eu comecei todo ano para os Estados Unidos treinar com o Rickson. Em algumas oportunidades, eu trouxe ele para o Brasil. Inclusive, a gente fez um seminário gigante aqui em São Paulo na época, em 95, se eu não me engano, mais de 400 pessoas no seminário. Era a primeira volta do Rickson para o Brasil depois que ele tinha saído. E eu que organizei esse seminário para ele. E a gente continuou treinando bastante. E a gente ficou treinando muito até 98, quando tem uma situação onde o Royler, o Saulo era aluno do Royler, tinha um acordo que eu não poderia lutar com o Royler porque o Rickson me treinava, e os alunos do Royler não poderiam lutar comigo. Tinha um acordo que, na verdade, não tinha muita importância para mim, mas existia esse acordo. E o Saulo entra no Campeonato Mundial na minha categoria, a gente acaba fazendo a final e o Saulo ganha e tal. Mas ali a gente meio se separou um pouco nessa questão de treinamento todos os anos, como a gente fazia. A amizade permaneceu, acho que ele é um cara realmente muito diferenciado, foi o melhor cara que eu já treinei de jiu-jitsu. Mas a nossa vida se separou em objetivos, né? Eu já não estava mais competindo, eu já estava ali focado na construção da aliança, ele estava com os projetos dele, e a gente teve a oportunidade de passar um Natal juntos na casa do Jacaré, na Califórnia, em 2019, e estavam só nós três, foi um jantar e um Natal super agradável e tal, mas já com uma outra, um outro momento de vida, né? Mas acho que o Rickson, como atleta, do que eu vi, como eu falei, eu não conheci o Hollis, do que eu vi, ele foi realmente o melhor. E ele foi o melhor dentro da minha avaliação, dentro do meu prime, né? Quando eu estava em condições de avaliar. Porque eu treinei com o Roger depois, quer dizer, o Roger é o maior campeão da família, né? E talvez o Roger seja até melhor do que o, mas eu não tenho como avaliar, porque eu treinei com o Roger numa outra fase de vida. Né? Na fase que eu me considero o melhor que eu fui, o Rickson foi disparado o melhor cara que eu treinei.